Fala galerinha, Tio Will na área e esse é o canal Conselhos do Tio Will. Para você que não sabia, o Tio Will é tricolor do Morumbi, isso mesmo que você tá vendo. Mas você que me segue aí pelo conteúdo de comédia e torce para algum rival, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, enfim, não importa, não tem nenhum tipo de desrespeito. Eu acho que o futebol tem que ser levado como uma grande brincadeira e entretenimento. Eu tô aqui, na verdade, para fazer um vídeo um tanto quanto sério para falar sobre futebol e até sobre política também. Eu já postei nos meus canais e redes sociais falando sobre a questão de homofobia, sobre racismo, essa questão de discurso de ódio, sobre a importância da leitura, por exemplo, também, de modo que, sei lá, eu senti no meu coração que eu queria fazer esse vídeo falando sobre o meu clube do coração, que foi derrotado depois de 4 vitórias seguidas. O jogo foi na última quinta-feira na casa do Atlético Mineiro. Eu acho que para você que acompanha futebol, para você que é São Paulino ou que pelo menos ama futebol e acompanha de fato algumas coisas que acontecem no mundo da bola, assim, o que foi provado para mim é que, sinceramente, e sem nenhum tipo de clubismo, mesmo eu sendo São Paulino, o São Paulo é muito mais time que o Atlético Mineiro. O máximo que o Atlético Mineiro conseguiu foi vencer por 2-1 e de forma duvidosa. O São Paulo poderia muito bem ter vencido o jogo e não só empatado, acabou sendo derrotado. E no futebol é assim, só existem três opções, não existe uma quarta opção. Ou você ganha, ou perde, ou empata. Não existe outro jeito, né? O grande ápice do esporte é justamente o gol. Em relação ao lance, toque de mão ou não toque de mão, a gente pode especular muitas coisas, dizer que não viu, enfim, cada um vai dar a sua opinião e às vezes vai depender do time que a pessoa torce. Mas independente, a arbitragem no Brasil é um negócio extremamente fraco, geralmente tendencioso. Não duvido que em alguns casos comprado também acontece. O VAR no Brasil veio para não funcionar. Eu acho que o VAR é uma coisa excelente, mas tem que ser usado de forma correta e não usado para favorecer ou utilizado de forma errada, como muitas vezes o é, né? Enfim, queria dizer para vocês, referente a um cara muito conhecido no meio do jornalismo, uma emissora que eu até acompanhava muito, hoje eu acompanho menos. Ele hoje não está mais na ESPN, uma emissora que eu acho excelente, que passou por algumas mudanças e tal, desde que foi adquirido pelo grupo Disney, né? E tudo isso faz parte, é business, né? É negócio. Tudo é pelo show e o que dita é o dinheiro, né? Na vida sempre é assim, tá? Não pense o contrário. O que manda é o dinheiro. Independente do negócio que você tem, se você trabalha com construção, no ramo de restaurante, com entretenimento, o que manda é dinheiro, independente. Se existe uma forma de se ganhar mais dinheiro, mesmo que você tenha que demitir alguém que trabalhe com você, você pode ter certeza que vai acontecer. Não tem essa de... É raros os casos onde existe gratidão, onde existe respeito, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito agora nesse momento. O senhor Juca Kfouri colocou no blog que ele tem no site do UOL, falando uma questão de que, da forma que o treinador de São Paulo agiu na coletiva. Bom, eu não sei, o Juca Kfouri talvez não saiba, mas o Luiz Ubeldia, argentino, o treinador de São Paulo, é um ex-jogador, se aposentou muito jovem por conta de lesão, se preparou para ser treinador e inclusive é formado em jornalismo também. Eu respeito muito a profissão de jornalismo e, como eu disse que eu ia falar sobre a questão de política, para mim pouco importa a questão política de quem a pessoa vota, se a pessoa tende a ir para a esquerda ou para a direita. Eu conheço jornalistas que são de esquerda, de direita, e para mim não faz diferença. Tem pessoas que são de esquerda que eu admiro muito, e para mim pouco importa o partido que a pessoa vota. Agora, o que eu fico chateado é quando eu vejo, por exemplo, o discurso de ódio, quando ele usa a seguinte frase: se o Luiz Ubeldia tivesse uma arma, o que ele teria feito? Pois é, como eu disse para vocês, esse vídeo não é sobre discurso de ódio, mas assim, pergunto, senhor Juca Kfouri, essa pergunta para o senhor: se o senhor tivesse numa coletiva de imprensa, ou num comício, ou numa entrevista, como por exemplo o Roda Viva, e tivesse o candidato Pablo Marçal, se o senhor tivesse armado, o senhor ia atirar nele? O senhor ficou feliz com a tentativa de assassinato que houve nos Estados Unidos? Eu sei o partido que o senhor vota, eu sei qual que é a vertente do senhor, não tem problema nenhum, uma questão sua. Só que fazer discurso de ódio, imputar coisas em pessoas que não tem nada a ver com o contexto é algo ridículo. Inclusive, como eu disse, o Luiz Ubeldia é formado em jornalismo. Ele não foi desrespeitoso com nenhum jornalista.
Ele apenas externou a indignação dele. O próprio jornalista que fez a pergunta, que foi a primeira pergunta da coletiva, onde se gerou toda uma polêmica e tal, o cara não se sentiu ofendido. O jornalista da Globo, inclusive, né? Eu queria ver aqui o nome do jornalista para passar para vocês, só para não ficar algo como é que se diz assim, algo no ar, só para passar o nome, porque não tem, né, não foi feito nada de errado. Ele fez a pergunta dele, o Léo Lepre, jornalista da Globo, que fez a pergunta para o Luiz Zubeldia. Ele não ficou chateado com a forma. O Zubeldia, ele demonstrou indignação e deu a resposta dele. Ele externou a opinião dele, coisa que nem todo mundo tem coragem de fazer, né? Mas sem ofender ninguém, ele não ofendeu ninguém. Ele, inclusive, nas indagações dele, falava, não, você me desculpa, mas... E ele argumentava. Não, você viu o lance e tal? Ele foi educado, na minha visão. Mas tudo bem, tem caras que se doem. Por exemplo, um jornalista que muitas pessoas não gostam dele, às vezes ele é cancelado, Mauro César Pereira. Eu acho ele um excelente jornalista, é minha opinião. Um cara que é São Paulino jornalista, o Arnaldo Ribeiro. Para mim, o Arnaldo Ribeiro, ele entende mais de futebol do que muito treinador, ele entende mais de futebol do que muito ex-jogador ou jogador em atividade. Com certeza ele entende mais de futebol do que muito dirigente, porque se existe uma coisa no nosso país que é mal, que é ruim, é justamente dirigente de futebol, que só pensa em benefício próprio, só pensa em ganhar dinheiro, como muitos políticos também. Isso é um problema cultural no nosso país já. Por isso que, quando eu fiz o vídeo há umas semanas atrás falando da importância da leitura, que é importante que as pessoas leiam, que as pessoas procurem informação, serem cada vez mais inteligentes, informados, que possam argumentar. E eu posso dar muitas opiniões em relação à política. E como eu disse, por exemplo, eu falei todas essas coisas em relação ao Arnaldo Ribeiro, eu estou falando de coração, eu estou elogiando, eu sou fã do trabalho dele. E ele vota num partido diferente do que eu voto, por exemplo. E não tem problema, até porque não vai nem da questão do partido. Porque a gente vê, vamos falar bem a verdade, né? Vamos falar bem o português. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro são dois lados diferentes da moeda, mas uma moeda que tem que ser jogada fora. Essa moeda tem que ser jogada fora. Minha opinião, porque já deu o que tinha que dar, sabe? É bananeira que não dá mais caixa, entendeu? Ali, ambos, não vale a pena, tá? E como eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho problema nenhum de dar a minha opinião, sinceramente eu não ligo, a pessoa discorda de mim, show de bola. Se me desrespeitar, eu mando a pessoa para casa do chapéu e não tô nem aí. Não tenho medo de processo também, não tô ofendendo ninguém, não vou ser processado. E tô dando a minha opinião. Simplesmente isso. Nem todo mundo tem coragem de ser autêntico e dar a sua opinião. Eu acho que... eu ouvi uma frase uma vez num filme, foi no filme Troia. Eu gosto muito de cinema, então às vezes eu gosto de citar algumas coisas. E na frase, o rei Príamo, o rei de Troia, fala para o Aquiles, interpretado pelo Brad Pitt. Ele fala que mesmo inimigos podem se respeitar. Bom, como eu disse... O Arnaldo Ribeiro, que tem uma visão política diferente da minha, e eu não o considero meu inimigo. É um cara que eu tenho admiração. Pouco importa para mim, ele tem a opinião política dele, e eu respeito a opinião dele. Ponto. Um dos maiores ídolos da história do meu time, o Raí, foi um jogador assim, ó, cara, muito, muito acima. Os jogadores de hoje não servem nem para limpar o chinelo do Raí, que dirá a chuteira que ele já usou. Nem para limpar o chinelinho normal dele lá, não vou falar a marca aqui. Não serve. Ele tem uma opinião política diferente da minha. O Raí, como dirigente no São Paulo, não fez um bom trabalho, mas um excelente jogador, um ídolo, um dos maiores ídolos. Para mim, o maior ídolo da história de São Paulo é o Rogério Ceni. Mas eu entendo quando, por exemplo, um São Paulino fala que o maior ídolo é o Tele Santana, porque o Tele está num nível muito acima de muita coisa. E também é um cara correto. Um cara que muita gente fala assim, porque linha dura, é difícil, mas é um cara que se preocupava, aquele pensamento antigo de, por exemplo, assim, você está crescendo na vida, você está em ascensão, você que é jovem, não pense em querer comprar carro top, pense em comprar uma casa para você. Se você puder ajudar, compra um apartamento, uma casa para os seus pais. Primeiro, sempre pensa num imóvel, sabe? Aquele pensamento antigo é um pensamento antigo, mas é um pensamento correto e coerente. Enfim, eu já me estendi demais, o vídeo está com quase 10 minutos, daqui a pouco vai ao ar esse vídeo aqui. E também, não esqueçam, né?
de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais, nas redes sociais do Tio Will, tá bom? Depois o vídeo de comédia, mas eu só precisava fazer esse vídeo falando sério também um pouco para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais.